faz isso. Então, a Alice, que é essa ilustradora, ela fez esse glossário de sinais, colocando os sinais dos principais personagens, dos lugares, para que lá no texto, quando isso aparecesse, só pelo sinal, as pessoas já soubessem de quem ela estava falando. É um trabalho, assim, muito legal. Eu realmente gosto muito desse trabalho com a Alice. A gente vai trabalhar agora de novo em outro projeto, provavelmente. E mesmo que eu escreva sobre outras coisas, eu quero que ela esteja comigo, porque é um trabalho realmente que eu levei em escolas de surdos e eles não conheciam, assim, eles acharam o máximo aparecerem os sinais ilustrados nas páginas, tá? Eu vou dar só uma voltada aqui, que aí isso aqui só para a gente retomar aquela minha linha de raciocínio para falar sobre as três formas, tá? Mas eu só queria, Miriam, deu para entender mais ou menos? Deu para entender esse trabalho da... Porque depois eu vou abrir o livro para mostrar para vocês cada página. Tá. Obrigada. Bom, aí, como eu falei para vocês, o último seria os recursos. São os recursos. Então, esses recursos que são acionados no livro através do QR Code são audiodescrição, a Libras, que também tem Libras de outra forma, e aí eu coloco a tecnologia como parte desses recursos. Então, como eles aparecem? A pessoa vai lá, eu fiz esse QR Code, que eu também vou mostrar aqui um site de como vocês podem fazer, super fácil, tá, gente? O QR Code tem site aberto aí, gratuito, que vocês fazem. Vocês apontam o celular para o QR Code, e esse QR Code leva diretamente para o site do Instituto RIA, que é o instituto que eu trabalho. Lá no site do Instituto RIA, deixa eu só voltar aqui, eu estou até fazendo aqui, ó, vai abrir essa página. Então, fui lá, peguei meu celular, tem gente que já tem na própria câmera do celular, já vai, o meu não vai, o meu tem que baixar um leitor de QR Code. Mas ele abre e ele joga direto para essa página aqui. Essa aqui. Isso aqui está no meu site. Aí lá no meu site vão abrir 3 opções, que são Libras, audiodescrição e audiobook. Aí, respondendo mais uma vez até o questionamento da Miriam, eu tenho 2 possibilidades de Libras dentro desse livro. Eu tenho a possibilidade de você acompanhar a leitura através do que você está vendo ali, que são as ilustrações da Alice, ou clicando nesse link aqui das mãozinhas, que você vem para esse vídeo, e nesse vídeo tem uma intérprete de Libras que faz a história inteira. Aí, o legal é quando você tem uma pessoa, por exemplo, que consegue, que lê em português, mas depois ela quer acompanhar ela quer acompanhar no vídeo, ou, porque eu quero muito que as pessoas, eu acho que isso que é uma coisa importante, quando eu falei de mais de um sentido, eu quero muito que as pessoas conheçam a história. Então, pode ser que uma pessoa realmente não vá poder, porque ela não é alfabetizada em português, e ela não vai poder conhecer essa história através do livro. Então, ela pode a conhecer através do vídeo, que ela vai ser encaminhada para cá. Dentro disso também, ó, aqui abrindo o livro, aqui mostrando as ilustrações, elas ficam bem clarinhas aqui, né? E eu estou sem o livro aqui para mostrar para vocês agora. Isso foi uma grande falha, me perdoem por isso. Mas aqui, ó, mas isso também não impede que vocês tenham um livro, tá, gente? Porque eu vendo pela página do Instituto. Fazendo uma propaganda básica. E aí, a cada página tem essa ilustração aqui embaixo, que é esse resumo que, como eu disse para vocês, ele não poderia ter sido feito por mim, ele teria que ser feito por uma pessoa surda. Então, por isso foi a Alice que fez, que a Alice conseguiu compreender. É uma sinalização para a pessoa que está ali acompanhar a história. Se a pessoa for só pela ilustração também, comparando com a ilustração em Libras, pela ilustração do livro, eu vou mostrar o livro também aqui, eu vou abrir ele para vocês, ela também consegue entender os elementos, porque a nossa ideia também, trabalhar na ilustração, era que essa ilustração também oferecesse muitas ideias, oferecesse sentido. Bom, aqui eu falei um pouco para vocês sobre a tecnologia, e aqui em cima eu estou mostrando esse gerador de QR Code. Tá? Existem muitas formas de trabalhar com QR Code e ele é um grande aliado da acessibilidade. As exposições, por exemplo, isso eu falei que eu ia falar de coisas que não estavam aqui nos slides, né?
Exposições. Quem for fazer exposição, é legal ter legenda em braille, pelo menos uma sinalização em braille. O braille, ele tem uma questão, né? O braille, ele nem é usado mais tanto por crianças, por pessoas mais jovens, mas ele precisa ser respeitado. Existem ainda cada vez menos pessoas que usam braille. Por quê? Por causa dos softwares de leitura. Tá? Eu já vou mostrar para vocês também como funcionam os softwares. As pessoas cegas, elas têm esses softwares de leitura que funcionam tanto no computador quanto no celular. Poucas pessoas sabem, mas as pessoas cegas, elas são muito amparadas pela tecnologia, porque existem, inclusive, softwares gratuitos, existem, inclusive, programas que doam para pessoas cegas computadores com softwares de leitura, justamente para que haja aí essa inclusão através da tecnologia. Então, tem muitas formas de você trabalhar com pessoas cegas fazendo uso do software de leitura, que você não faz uso de nada, você só precisa entender como ele funciona, tá? Que é essa página aqui que eu estou mostrando aqui para vocês. Um software de leitura, ele tem as teclas em que a pessoa cega, ela ativa essas teclas. Então, o que ela faz? Por exemplo, deixa eu passar um negócio aqui para cá. Ela tem uma tecla que vai ativar a navegação do texto. Então, ela vai com setas ativar essa navegação. Mas ela só quer ver os links, ela quer pular para outro link. Ela tem teclas que ativam para os links. Ela tem teclas que ativam os cabeçalhos. Ela mesma entende como funciona. Então, aí a gente já tem uma tecnologia que te ajudou, você não precisa pensar como essa pessoa vai fazer isso, você só precisa saber e preparar o seu site para isso. Então, o seu site, por exemplo, precisa estar organizado, né? A galera aí que falou, por exemplo, sobre empresas de acessibilidade. Então, organize o seu site de uma forma que uma pessoa com software de leitura consiga transitar por ele. Então, se você tiver um site organizado, um site em que você colocou os cabeçalhos devidamente, que você colocou os links de uma forma organizada, vai ajudar com que essa pessoa com deficiência visual navegue pelo seu site. Isso pode acontecer em várias outras coisas também. Se você quer fazer aí eu quero fazer uma atividade artística online, né? A gente tem feito muitas coisas assim. Pensa nisso, pensa na distribuição de botões. Essa pessoa com deficiência visual, elas sabem, claro, porque elas fazem isso o tempo inteiro, elas sabem navegar, elas não precisam que você pense por elas. Eu tenho uma amiga que, inclusive, fez a consultoria, que isso também faz parte do que eu estava falando ali sobre a consultoria que eu falei da pessoa surda. Eu também tive a consultoria de uma pessoa cega, porque ela analisou a minha audiodescrição e ela fez os apontamentos da minha audiodescrição, que não dá também para você fazer uma audiodescrição sem ter uma pessoa cega ali te dando um retorno. A cada ponto que eu fiz da audiodescrição, eu tive uma pessoa, o nome dela é Camila Yamaguchi, e a Camila analisou e foi me dando retorno se a minha audiodescrição estava ali, enfim, bem feita. Ainda sobre a tecnologia, tem a questão do audiobook, tá? Apontando aqui, o audiobook eu não tenho muito o que falar para vocês, porque ele foi um áudio que eu mesma gravei, um áudio de 35 minutos, com a história inteira, e eu disponibilizei lá no meu site. Então, nessa outra aba aqui que tem esse fonezinho, a pessoa com deficiência pode ter acesso a toda a história. E aí vem isso que eu falei para vocês. Com o QR Code, ela acessa, ela vai para o meu site, já vai para essa tela, cada uma dessas coisas, né? Como está escrito, a princesa que não sabia as palavras em letras garrafais, esses links aqui embaixo, foram pensados para que o software de navegação consiga acessar cada uma das opções, tá? Então, ela consegue direto para essa opção aqui, que é do audiobook, e ela ouve a história que eu gravei, a história inteirinha lá para ela consegue acompanhar. Agora, falando sobre os recursos, vamos falar um pouquinho sobre a audiodescrição, que é essa que está aí no meio. Como eu falei para vocês, a audiodescrição, ela é uma discussão bem ampla. Não é uma discussão, não tem discussão nenhuma. Não tem discussão. Você teria que estudar bastante a audiodescrição para a gente falar sobre ela. Então, ela não é uma coisa que é tão simplória. Mas, ao mesmo tempo, qualquer audiodescrição que você consiga fazer é melhor do que nada.
Eu conheço pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela trabalha com bastante pessoas cegas no trabalho dela, e ela já saiu muitas vezes para peças de teatro com os amigos cegos, e ela senta ali do lado e ela vai falando coisas, elementos que vão surgindo na peça. Existem coisas que a gente pode fazer manualmente da audiodescrição que já resolvem muitas situações, né? Essa coisa que eu dei aqui, exemplo para vocês, sobre falar fora do microfone, que eu falei lá no começo, que era para a pessoa ficar orientada dentro de um ambiente, mas a gente fazer a nossa própria, essa autodescrição, e a gente, por exemplo, resolver isso em algum momento que vamos falar sobre alguma coisa, em algum congresso, e perceber que eu vou lançar ali alguma coisa que ela é excessivamente imagética, eu mesma faço a descrição. O ideal é que eu faça uma coisa que comece do todo para o centro, então essa é uma dica, mas também às vezes você pode optar por outra coisa, mas normalmente os audiodescritores fazem isso quando eu tenho uma imagem, eu descrevo primeiro o que tem em volta dessa imagem e até que eu diga, eu posso dizer, por exemplo, eu tenho um quadro de uma mulher deitada no sofá numa casa, eu posso dizer, é uma sala, é uma tela cheia, trata-se de uma sala, e nessa sala eu tenho. Aí eu falo tudo que tem em volta, e eu digo no centro, ocupando a maior imagem, uma mulher. Acabo falando dessa mulher, internalizo mais, né? Quando eu quero falar sobre uma obra de arte, assim, falo um pouco dessa mulher de uma forma mais poética, se precisar. Ou se de repente eu estou querendo realmente passar uma informação, eu só preciso de uma informação mais jornalística, eu posso fazer isso de uma forma também um pouco mais direta, mas sempre faltando assim, o que é mais importante daquela imagem? O que eu preciso passar com mais nitidez para quem está ali só escutando, né? Como que eu comunico aquilo? E aí, falando um pouco sobre o meu processo de audiodescrição na Princesa que Não Sabia as Palavras, eu tinha ali, eu fiz essa opção, e até para falar sobre como a gente faz essas coisas manualmente. Isso não foi algo que eu aprendi em nenhum curso, foi uma coisa um pouco intuitiva. O que eu pensei? Era um livro de ilustração, um livro ilustrado infantil. E a pessoa que ilustrou o livro para mim, eu dei bastante liberdade para que ele fizesse algo muito autoral. Então, eu achei que era importante que quem estivesse ouvindo aquilo pudesse entender que teve, que tinha uma marca. Então, eu dividi a audiodescrição entre a descrição do ambiente, entre a descrição das personagens, e aí sim a descrição página a página. Tá? Eu vou mostrar aqui para vocês, eu vou ver se eu consigo fazer uma mágica aqui. Eu vou colocar o livro, acho que eu consigo, né, Matheus? Eu vou colocar o livro e vou colocar o áudio, e aí vamos ver se dá certo, tá? Deixa eu ver isso aqui, espera só um minutinho, pessoal. Ó, essa aqui é a capa do livro, e aqui, aqui já aparece um pouquinho. Vocês estão conseguindo enxergar, gente? Estão no livro, né? Tá. Aqui já aparece com um pouquinho mais de nitidez os sinais que a Alice fez. E aqui, vamos voltar aqui, vou mostrar desde o começo, né? Já para. Então, começa aqui o livro. Todas essas páginas eu fiz a audiodescrição, porque é isso, né? Eu não tenho que escolher o que a pessoa vai ver, enfim. Quando é com braille, isso é uma informação bem legal de vocês saberem. O braille, ele exige um certo resumo. Quando você for fazer aí uma exposição, um trabalho que você tiver informações para serem passadas pelo braille, o braille ele se torna cansativo. A velocidade em que uma pessoa lê pelas mãos, ela não alcança a mesma velocidade que a gente lê aqui pelos olhos. E só para vocês saberem, é muito difícil que uma pessoa que não seja cega consiga ler o braille pelo tato, tá, gente? Isso é científico, assim, porque essa questão do quão a pessoa sente, do quão a pessoa tem sensibilidade nos dedos, está muito mais apurada. Então, a gente pode até aprender braille, mas a gente não vai conseguir ler o braille pelos dedos. A gente vai acabar tendo que ler o braille, quem quiser ler braille, só para saber.
Bom, enfim, então por isso tem que resumir um pouco também. Aí aqui tem o glossário de sinais, como eu tinha dito para vocês. Aqui as páginas. Então, aqui cada uma dessas páginas, eu fiz a audiodescrição delas. E aí, deixa eu ver, por exemplo, vou pegar aqui um que tem a personagens. Essa aqui tem as personagens, né? Eu fiz a audiodescrição que está lá o software de leitura para a pessoa conseguir escolher qual grupo de audiodescrição ela quer escolher. Por exemplo, quando eu começo aqui no grupo inicial, que essa aqui são as audiodescrições, tá, gente? Que eu vou tentar colocar aqui para vocês. Mas no principal aparece descrição das páginas ilustradas. Ah, não, esse é no começo. É outro. Descrição do ambiente. Aí eu tenho 3 áudios. Eu tenho os traços do artista, porque eu quero que as pessoas com deficiência visual entendam que eles têm algum traço diferente. Os pássaros e os elementos do céu e elementos da natureza. Por que eu faço isso? Porque em alguns momentos eu vou narrar o que está acontecendo ali naquela cena e vou dizer que só tem pássaros. Então, se ela entrar nesse bloco, que é onde eu estou falando sobre elementos, ela vai saber como são esses pássaros. Aí, toda vez que esses pássaros aparecerem em outras páginas, eu só cito pássaros que a imagem mental que ela tem, ela já conseguiu ter através do outro bloco. Aí eu tenho outro que são descrição das personagens. Deixa eu ver aqui, quem que está na tela. Eu tenho a Elo, por exemplo, que é essa que está de cinza. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir. Estão ouvindo, gente? Não estão ouvindo? Não. Ai, não sei porque vocês não conseguem me ouvir, gente. Deixa eu ver se eu tirar aqui do fone, mas acho que não vai ajudar. Eu não tenho a pele marrom clara, olhos grandes e castanhos. Uso cabelo preso em 2 cortes. Ainda não. Agora sim. Ah, tá. Conseguiram ouvir? Mais ou menos, seu Baixo, volume muito falhando. baixo. Deu para ouvir pouco. Tá muito baixo. Peraí, vou tentar aumentar aqui, vamos ver se dá. Melhorou? Não? A gente não acredita que vocês não conseguem ouvir. Que tristeza. Tá travando. Bom, eu queria muito que vocês ouvissem, mas não sei o que acontece, que vocês não conseguem ouvir. Deixa eu ver se vocês conseguem ouvir o audiobook. Vamos lá. Estão ouvindo?
Então tá, gente, não vamos ter sons, então. Então, eu vou passar aqui para vocês, mas focando um pouquinho mais no livro mesmo. E é isso. Então, a audiodescrição eu acabei optando por fazer essas diferenciações para que o software de leitura também organizasse as diferenciações. E aí, dentro disso, eu conseguia falar sobre esses elementos de formas diferentes. Então, como eu disse para vocês, eu acabava citando, construindo uma ideia separada, e depois a pessoa podia optar da audiodescrição página por página, onde ela podia unir essas informações que eu passei separadamente. Então, as cenas que a gente está vendo aqui, que eu estou mostrando para vocês do livro, é uma cena em que eu tenho esses 3 personagens que aparecem lá nas descrições de personagens exatamente como eles são, e fala um pouco sobre como é esse ambiente. É o ambiente com um quadro, é o ambiente com as flores, e aí em outro lugar eu narrei como são essas flores. Então, essa pessoa conseguia juntar tudo isso para fazer essa imagem mental, e ela conseguia aí acompanhar a história por aí, tá? Bom, vocês querem fazer algum comentário? Porque eu já ia propor para a gente ir para o nosso intervalo e aí fazer a nossa brincadeira. O que vocês acharam do que eu passei, as coisas que eu passei? Eu queria comentar só um erro que foi feito uma vez num trabalho que eu fiz. Isso só para reforçar todo esse cuidado que você falou em relação ao teu livro, porque quando nós começamos a tentar trabalhar com áudio, com Libras, a gente também tinha pouca informação, então a gente ia por caminhos errados. Eu fazia um espetáculo de teatro que eram 3 mulheres em cena, com linguagem narrativa, e os personagens ao longo do espetáculo eram feitos por todas as 3 sem ser aquela atriz, aquele personagem, ia trocando conforme a narrativa ia caminhando. Então, até para uma pessoa, vamos dizer assim, com todos os recursos de sensibilidade, tinha que estar atento para acompanhar. Quando nós fizemos o orçamento, nós não tínhamos pensado em alguém em cena fazendo Libras. Então, era um vídeo que ia ser gravado. E também não pensamos em 3 pessoas, uma para cada atriz, que acho que seria o melhor. Nós pensamos apenas em uma, porque sempre a gente vê só uma. Então, sim, colocamos o orçamento de uma pessoa. Quando ele assistiu o vídeo, ele falou assim: é muita informação para eu traduzir tudo. Eu falei: tudo bem. Então, eu fiz um resumo da história e ele fez a tradução do resumo da história. Quando nós fomos colocar no vídeo, ele se recusou. Ele falou: mas o que eu estou contando não é o espetáculo, é aquele resumo. Eu quero que vocês façam o vídeo daquele resumo. Eu falei: impossível, né? Então, nós ficamos num impasse até chegar a toda uma orientação inicial de que o que ele estava fazendo era um resumo, mas não condizia exatamente com o que estava sendo falado no momento. Mas é pura inabilidade, desconhecimento. Sim, mas eu acho que nesse caso ele devia ter, eu acho que ele confundiu vocês quando ele disse que não podia fazer das 3, sabe? Porque podia sim. Eu acho que é só uma questão realmente de, sei lá, de empenho. Eu acho que gera uma certa confusão. Eu entendo a sua, né? Então vou fazer um resumo e você passa para as pessoas. Porque realmente não é, né? Aí seria uma ideia meio deturpada do que é acessibilidade, né? Eu acho que
Ele Eu, podia eu, ter orientado vocês melhor, eu acho. Então, mas eu acho que também faltou conhecimento da nossa parte, porque Sim. acho que foi, sei lá, início de processo, né? Por exemplo, com você agora, estou somando mais informações, né? É um processo mesmo de aproximação. Sim, sim. A gente demora um pouco para entender essa questão da Libras, né? Da importância da Libras, por que a Libras o tempo todo, por que a Libras tem que ficar no mesmo lugar. Tem um monte ainda de produtor de teatro que não gosta da Libras no palco. Eu falo, gente, mas a Libras vai ficar num lugar onde não dá para se ver. Acho que ainda tá. A gente está aprendendo, ainda está engatinhando nesse sentido, né? É. Mas aí, no final das contas, como ficou? No final das contas, o que vocês fizeram? Ficou. Olha, eu nem sei se a ideia original que a gente tinha estava valendo, porque nós não conseguimos uma pessoa sequer que fizesse o que a gente pensou. Quer dizer, a gente pensa e quer obrigar que o outro faça aquilo que a gente pensou. Nós queríamos que a pessoa surda convivesse com todo mundo. Só que nós não tínhamos a verba para o tradutor em Libras, o intérprete em Libras, no palco de todas as apresentações. Então, nós tínhamos esse vídeo que esperávamos que a pessoa assistisse antecipadamente para que ela vivesse antecipadamente. para que ela vivesse a noite com todo mundo, tendo o conhecimento do que estava acontecendo. Entendi agora, entendi. Mas não rolou. A sua intenção foi boa, né? Eu entendo isso, mas a partir de agora você já vai saber, não, nem vou perder tempo com isso. Não vai dar certo. E só para completar, então, o que o Esron pediu, sou uma mulher de cabelos grisalhos, de óculos, branca e aprendendo. Só um minutinho, gente. Gente, então, só queria pedir para o Rodrigo, né, Matheus, para poder dividir as turmas. E eu queria pedir, assim, que vocês fizessem, a gente vai fazer um intervalo agora de uns 10 minutos, e aí vocês trocassem uma ideia, por exemplo, eu acho que vocês podem escolher, pensar em um evento, em alguma coisa que vocês gostariam de fazer, ou que vocês estejam fazendo, criar aí uma ideia e bater um papo e pensar, assim, coisas que vocês aprenderam hoje que vocês acham que poderia ser feito, sabe? Que já poderia ser pensado. Se tiver alguma coisa assim mais relacionada com uma coisa de vocês, ótimo, mas se vocês quiserem criar juntos um espetáculo aí que não existe, só para a gente poder conversar sobre os desafios, tá? Então, vamos brincar um pouquinho disso, tá? Antes de abrir as salas, vou pedir então para que quem puder abrir a câmera para a gente fazer o nosso registro de hoje. Aí vocês podem se arrumar, passar um perfuminho, dar aquele sorriso, fiquem à vontade. Aí quando fizer a fotografia, pode avisar a gente, Rô. Gente, o Rodrigo tá aí, Tá será? feito. Deixa eu Não, ver. tô aqui, tá feito, gente. Estava esperando que tinha bastante gente abrindo a câmera ainda. Eu já fiz. Ah, tá bom. Deu certo, então. Você só me ensina a entrar nas conversas? Como é que eu faço isso? Você vai me colocando, é isso? Não, Se não, tudo bem. Se não, tudo bem. A gente fala. você vai ver, vai abrir na hora. Eu vou abrir agora, né? O pessoal vai para o intervalo, eu já vou abrir. E você vai ver embaixo, na barra de ferramentas, vai aparecer um símbolo de salas simultâneas ou breakout rooms, se tiver em inglês o seu. Na hora que você clicar nisso, vai aparecer todas as salas, você pode escolher qual você quer entrar. Aí você pode ficar indo e voltando em cada um, tá bom? Tá bom, beleza. Então, a gente volta 8h25, é isso? Sim. Tá bom, beleza. Eu espero voltar para dividir eles, ou eu já posso dividir agora, enquanto eles estão no intervalo?
eu acho melhor dividir agora, né? Você falou que leva um tempinho, aí já divide, eles já entram Eles aí já nessa entram e conversa. já começa. Vai ser uma conversa rápida, tá, gente? Tipo, acho que uns 15 minutos, assim mesmo. Mais um bate-papo mesmo, informal. Depois a gente volta para cá, só pra gente não... Só para eu saber mais ou menos como vocês pensaram. Una, desculpe, mas eu não entendi o que é para ser feito. Eu quero que vocês se dividam aí nesses grupos, vão ser mais ou menos 5 pessoas, e eu quero que vocês troquem ideias entre vocês com coisas que vocês aprenderam aqui, que vocês imaginam que vocês possam usar, façam aí, nem que seja uma ideia fictícia de coisas que vocês possam fazer, e aí pensar assim, se vocês já estão trabalhando em alguma coisa, falar, eu quero pensar, por exemplo, numa feira que eu estou organizando. Eu acho que eu pensei das coisas que eu vi hoje, eu acho que eu posso fazer isso, isso e isso. Ou se vocês querem falar sobre alguma coisa, inventar alguma coisa, mas conversar um pouco como vocês usariam esses recursos. Tá. Tá bom? A gente já volta. Tá. Pessoal, vou colocar a lista de chamada no chat, aí vocês podem ir assinando também assim que possível. Até já. Possível. Pode deixar. Todo mundo já voltou? Então, todos de volta. Acho que voltou já, Rodrigo, todo mundo? Já, é isso aí. Beleza. Certo. Não, rolaram assim, umas conversas legais, a Miriam trouxe pontos interessantes, o Carlos, a Adriana também. Então, assim, eu só queria falar um pouquinho, antes da gente fechar, né, sobre essas coisas que foram ditas. Acho que é legal quando a gente tenta trazer para situações que a gente viveu também, né? Eu pedi para vocês trazerem situações hipotéticas, mas é bem legal também quando a gente traz assim do que a gente viveu e tenta relacionar as coisas. Uma coisa que surgiu muito legal foi uma possibilidade, falaram aqui sobre um festival de dança, e aí, das possibilidades. Então, vamos pensar nas possibilidades, seria audiodescrição, vamos pensar numa audiodescrição mais poética. E aí eu falei, bom, então tá, mas a gente quer fazer tudo isso, então vamos pensar também na divulgação, porque se a gente está pensando em trazer essas pessoas, né, legal pensar isso, legal pensar, mas então como que, já que a gente está dizendo que a gente quer que os cegos venham nos ver, como que a gente vai fazer isso? Então, uma coisa bem básica, gente, que é muito fácil a gente fazer com tudo que a gente faz, é nas nossas divulgações, dos nossos flyers virtuais que a gente passa, que a gente posta tanto no Instagram quanto a gente posta no WhatsApp, fazer a audiodescrição embaixo, porque o software de leitura pega aquelas informações. Então, as pessoas cegas que você passa aí para a tua agenda, compartilha as duas coisas, elas conseguem pegar aquilo. Então, é legal pensar isso. Algumas outras coisas que foram trazidas também, estavam falando sobre a questão de intérprete de Libras, eu falei agora também no grupo que eu estava, que é legal vocês terem também parceiros intérpretes de Libras, né? A Miriam apontou aí uma situação que ela aprendeu, a Adriana também, sempre ligada a essa coisa do intérprete, a gente não sabia direito. Então, tem muito intérprete que trabalha com outras áreas, né? Então, às vezes, não consegue entender o que é aquilo que a gente quer passar, não consegue entender, não tem um olhar que a gente precisa. Então, é legal a gente ter alguém um intérprete que seja da arte e, de preferência, seja sempre o mesmo, assim, que você possa chamar, que ele seja um parceiro, de traduzir em vários momentos. Até por uma questão de vocabulário, tá, gente? A gente acaba usando as mesmas palavras, a gente tem os nossos sinais, os sinais das coisas que a gente... sinais, por exemplo, o grupo de teatro tem esse sinal que faz assim, né? Então, quem traduz a gente já sabe, que para fazer os ciclistas é só fazer assim. Então, são coisas também que a gente tem que ter ali na nossa listinha de parceiros para os nossos trabalhos, esses intérpretes de Libras que podem ser nossos amigos aí do dia a dia. Teve um aumento substancial no cachê dos intérpretes de Libras com a pandemia, um reajuste, assim,
merecido, mas a gente sabe que hoje em dia para fazer vídeo também é uma coisa, também custa mais caro. E até por isso também é legal a gente prestigiar sempre pessoas que a gente sabe que trabalham bem, que estudaram para isso e que, enfim, vão fazer o melhor ali, porque o vídeo fica, né? Às vezes uma peça de teatro, um momento, festival, tal, é uma coisa que aconteceu, mas o vídeo fica ali e a gente pode contar com a que aquilo foi bem feito mesmo, né? Então é importante a gente fazer isso. Bom, o que mais? Que surgiram de informações. Sobre audiodescrição também falei. Audiodescrição é sempre uma questão, né? A gente acaba sempre levantando bastante sobre isso. Mas aproveita essa dica que eu dei hoje, que eu trouxe do meu livro, do QR Code. Façam isso com as atividades de vocês, né? O que puder fazer, não tem nem custo. Então, tentem aproveitar para fazer. Então, a exposição, o Carlos falando sobre a exposição dele, aciona ali a pessoa com deficiência visual, ela vai ali com o próprio celular dela, vai entender mais sobre a obra, você vai ter assim essa informação. Fica também uma coisa, né, gente? O QR Code com essa ideia de saiba mais, pode até a gente usar isso na nossa vida sem pensar na acessibilidade, tá? A gente evita gastar papel, a gente usa aí uns recursos que são muito bem-vindos para tudo. No mais, é isso. Eu queria agradecer a atenção de vocês. Foi muito legal esse trabalho aí dessas. Encerramos aí a nossa terceira semana. Espero realmente ter ajudado. Sei que algumas pessoas até falaram, não, eu já fazia, e é legal porque, né, para quem não conhecia nada, espero que tenha sido legal para trazer, acender aí uma luz vermelha para muita coisa que a gente pratica no dia a dia. Para quem não fazia, talvez eu espero ter trazido referências, apontado aí algumas coisas que vão engrandecer. E é isso, gente. Vamos incluir, vamos pensar num mundo mais inclusivo, que para a gente, com certeza, para a gente que está nessa ponta aí de fazer as atividades, de pensar nas coisas, a gente tem essa. É um fator, assim, a cultura. A gente tem muita gente pensando, né, projetos, a gente tem essas mentes fervilhando, assim, é muita potência. Então, se a gente puder fazer isso, pensando em mais gente ter acesso, acho que aí a gente está indo para o caminho certo. Deixa eu ver aqui as informações aqui que vocês estão colocando no chat. Ampliando novas possibilidades, é isso aí, acessibilidade sem assistencialismos. É isso. Teve uma coisa interessante que o Antônio falou agora ali no grupo, que eu nunca tinha ouvido esse termo. Ele disse que estudando, ele aprendeu que as pessoas com deficiência em cena, nos espetáculos de dança, para que elas não sejam pensadas como barras de balé. Adorei isso, viu, Antônio? Muito legal essa informação. Legal. Muito, muito bom isso, porque é isso, né? São coisas que... E é excludente, né? Que é excludente. Exato. É colocar uma pessoa em cena para que ela ganhe essa autonomia, mas, ao mesmo tempo, tratá-la como um objeto, de fato, né? Essa barra de balé, essa ideia da barra de balé foi uma metáfora perfeita para esse conceito aí. Muito obrigada. Obrigado a você, Bruna. Nossa, abriu muito a mente, mais ainda. Mais ainda. É isso, gente. Quem quiser manter contato, quiser adicionar lá no Instagram, quiser mandar mensagem, na semana passada já coloquei o meu contato. E aí me convidem aí para os eventos acessíveis de vocês. O Bruna, Instagram, deixa eu colocar aqui. coloca. Muitíssimo obrigado. Eu espero que o laboratório possa te convidar mais vezes aí, porque foram 3 semanas, mas eu sinto como pouquíssimo tempo. É abrangente demais e necessário demais, necessário demais. Então, espero que a gente possa se encontrar em breve, logo, no laboratório ou em algum curso, porque é extremamente importante para a área cultural mesmo. E eu só tenho te agradecer, parabéns pelo seu trabalho. Acho que você Obrigada. conseguiu sintetizar muito bem, trazer
pontos, objetivos muito importantes para a gente. Então, só agradecer mesmo, de coração. Muitíssimo obrigado. Pessoal, vamos finalizando por aqui. Uma ótima noite a todos, bom descanso. Não esqueçam de assinar a lista, tá bom? Coloquei lá no grupo do WhatsApp também. E nos vemos aí no próximo encontro. Um abraço a todos. Até mais.